Eita Jesus, cheiroso. Paz do Senhor, gente. Vocês estão vivos? Amém. Então, paz do Senhor. Abre a sua Bíblia comigo, aproveitar que você está de pé, que depois você só senta e dá glória. Gênesis 27. Aliás, desculpa, 26. Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 26, o versículo 6. Primeiro livro da Bíblia. Gênesis 26, versículo 6. Se você achou, diga eu achei. Está escrito assim: assim Isaac ficou em Gerar. E só isso que a gente vai ler. Assim Isaac ficou em Gerar. Eu vou repetir a última vez, para que ao final da leitura você possa dizer amém, glória a Deus, aleluia, misericórdia, está repreendido, o sangue de Jesus tem poder. Alguma coisa você fala no final, pode ser? Então, assim Isaac ficou em Gerar. Pode se assentar, por gentileza. Toma o seu assento glorificando a Jesus. Eu queria só pedir para o meu amigo, se pudesse só botar um pouquinho de microfone aqui. Só um pouquinho aqui em cima. Eu estou muito feliz de poder ministrar nessa casa. Essa casa que eu chamo de minha casa. Então, mais uma vez, muito obrigado pela confiança. Pastor Rangel, né, pastor Flávio, pastor Anderson, pastor Jameson. Enfim, já falei para vocês para deixar eu fazer a assessoria de vocês, né? Porque um dia eu vou pregar que nem vocês, mas enquanto eu não chego nesse nível, aí eu faço a assessoria de vocês, pastor Flávio, pastor Rangel, pastor James, pastor Anderson, né? E é isso. Então, muito obrigado pela confiança. Pastor Flávio, que é meu líder agora, né? Glória a Jesus por isso. É uma honra poder caminhar com vocês. Amém? Amém. Kathleen está aqui. Amém? Deus abençoe a sua vida. Amo você. E é isso. Eu queria orar com você rapidinho. Antes de eu iniciar a pregar, pode ser? Então tá bom, feche os seus olhos rapidinho. Jesus, muito obrigado pela sua presença. A sua presença é tudo que trouxe esse tanto de gente aqui. É simplesmente para continuar ouvindo a sua voz. Então, nos direciona, nos encaminha, nos guia essa noite. Fala conosco, Espírito Santo. Continua falando conosco. Fala conosco até aquilo que a gente não está muito animado para ouvir, mas nós precisamos ouvir. Fala conosco, Jesus, aquilo que o Senhor precisa tratar em nós. Nós precisamos ser tratados essa noite. Então fala com a gente, Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Fala conosco. Você pode cantar comigo rapidinho? Está em mim? Tem certeza? Porque Ele vive, posso, porque Ele vive, porque Ele vive. Temor, temor, mas eu sei que a minha vida está do meu Jesus que vive. Amém? Amém. Escute, eu vou te pedir 20 minutos, como sempre. 20 minutos sem você andar, 20 minutos sem você levantar para beber água. Quando eu digo 20 minutos, não significa que eu vou pregar 20 minutos. Eu acho que algumas pessoas já perceberam isso. Mas é 20 minutos sem você ir ao banheiro, sem você conversar potoca, sem você mexer no WhatsApp, rapidinho. Prometo para você que não vou te cansar. Daqui a pouco a gente vai embora e alguém vai pagar minha janta e você diz amém.
Enfim, se você não crê, eu creio. Recebi pela fé e é isso. Escute bem, o texto que nós lemos talvez não seja um texto tão conhecido assim, mas é um texto que provavelmente todos nós já lemos. Quem nunca começou o ano lendo a Bíblia e começou pelo começo, que é Gênesis, sim ou não? Vai, me ajuda a pregar, anima aí, hoje é domingo, amanhã você trabalha, acorda cedo, eu também. E glória a Deus por isso, que você tem um trabalho. Se você não tiver, Deus vai dar. E glória a Deus por isso. Então, a gente dá glória de qualquer jeito aqui. Amém ou não? Então, beleza. Então, anima aí pra gente ir mais rápido. Provavelmente você já leu esse texto, mas talvez nunca parou para analisar ele. E eu gosto da Bíblia porque a Bíblia é cheia de detalhes. Olha para mim, é simples, rápido. Antes da gente entender o texto, a gente vai voltar no contexto do texto para não arrumar pretexto para o texto. Deu para entender, né? Então tá bom. Então a gente é acelerado, né? Vou pregar na Bahia agora, o povo lá, a gente acha que o povo é mais lento, mas não. O povo lá fala tão acelerado que a gente fica assim, oi? Quando? A gente que às vezes é mais devagar que o povo da Bahia. Então acabei de chegar de lá, falei isso aqui, o povo... Então vamos lá, a gente vai voltar no contexto do texto, para ninguém sair daqui arrumando pretexto pro texto. Então vamos lá. Isaac ficou em Gerar. Isaac fica onde? É simples. Eu preciso voltar no contexto. E o primeiro contexto que eu gosto dessa história é quem escreve Gênesis. Quem é que escreve Gênesis? Isso, Moisés. Glória a Deus. Moisés escreve Gênesis, sim ou não? Diz a história que Moisés escreve o Pentateuco. O que é o Pentateuco? 5 primeiros livros da Bíblia. Hexateuco, os 6 primeiros. Incluiria Josué. O Hexa que não veio, o Hexa, sabe? Pois é. Então, lágrimas. Então, enfim, deixa para lá o Hexa. Mas o Pentateuco é praticamente certo de que foi Moisés quem escreveu o Pentateuco. Nós temos estudos sobre isso, historiadores falam sobre isso. Olha para mim aqui, rapidinho, aqui nos meus olhos azuis. Então, quando Moisés escreve, e deixa eu dizer uma coisa, pastor Angel, é entendível. Essa palavra é esquisita, mas vou falar mesmo assim. É entendível Moisés ter escrito a partir do Êxodo. E explico por quê. Eu compreendo, aceito, e é certo que ele escreveu o Gênesis, mas entendo onde eu quero chegar. Olha para mim aqui. Moisés escrever a partir do Êxodo é uma coisa, porque ele viveu a história. Ele estava lá. Quando Moisés começa a escrever sobre o Êxodo, é o nascimento dele, sim ou não? É sobre um pouquinho antes da história, antes dele nascer. É simples, o faraó novo que entra não conheceu a geração de José, e ele começa a maltratar o povo. Olha para mim aqui, está escrito. Eles armam 3 decretos principais. O primeiro deles, forçá-los a trabalhar. Forçá-los a trabalhar. Só que olha para mim, coisa difícil é parar um crente botando ele para trabalhar. Vou dizer de novo. A estratégia que Faraó usa é: bote trabalho para eles, bote carga sobre eles, bota eles para trabalhar triplicado, e você vai ver eles desistirem. Irmão, quer ver crente ficar mais firme ainda, é dar trabalho para ele. Não, irmão, a gente é crente. Quer ver um crente prosperar, avançar, ficar firme mais ainda, é dar um pouco de carga para ele. Irmão, crente de banco normalmente fica no banco um dia ou outro e depois sai. Mas dá um trabalho para ele, nem que seja de limpar o chão, nem que seja de abrir a porta, nem que seja de recepção. Olha para mim, a estratégia deu ruim. Aí vão olhar e vão dizer: não, então peraí, segundo decreto. Ô irmão, isso aqui é Bíblia. Segundo decreto, chama as parteiras e manda elas matarem todo menino hebreu, né, judeu, que nascer. Todo hebreu que nascer mata menino. Aí deu ruim também, que as parteiras eram tudo convertidas ao Senhor. Irmão, as parteiras chegavam,
fazia o parto, mas a notícia que ela dava para Faraó era: e não, a hora que a gente chega lá, os meninos já estão nascidos, já estão chorando e a gente já não tem mais controle sobre a situação. Tudo, só está escrito: convertidas ao Senhor, tementes ao Senhor. A terceiro decreto que você conhece: não está dando certo bater, não está dando certo dar carga, não está dando certo botar para trabalhar, não está dando certo botar os outros para cuidar. Então faz o seguinte: as próprias mães pegam os meninos e joguem no Nilo. Aí sabe o que eu acho lindo? Sabe o que eu acho lindo? Isso aqui. Jogou no Nilo, Deus abre o coração da filha de Faraó. Olha para mim, só que eu gosto que está escrito. Se não tivesse escrito eu não gostava. Está escrito e eu vou ler para você parar de me olhar com essa cara de quem está duvidando. Êxodo, capítulo 1, verso 12. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas. Não vou dizer de novo, irmão, eu sei, isso aqui é coisa de crente pentecostal, tá? Eu sei que ainda sobrou pelo menos meia dúzia aqui na IDEP, pelo menos ainda tem, pelo menos alguns aqui, pentecostal. Isso aqui é coisa de ciclo de oração, tá? De dar bênção, tá? Isso aqui é coisa de vigília. Irmão, crente é que nem pandeiro, quanto mais bate nele, mais ele faz barulho. Crente é que nem omelete, quanto mais bate, mais ele cresce, mais ele multiplica, mais ele prospera. Quanto mais luta, mais eles entendem que a vitória vem do Senhor. Você consegue compreender isso? Aleluia. Olha para mim, Moisés escreveu de uma coisa que ele viveu, gente. É uma coisa, sim ou não? Não, irmão, vamos lá, sim ou não? Escrever de uma coisa que você ouviu a sua mãe falando, o seu pai. Olha, irmão, quem nunca, preguei aqui numa quinta-feira do Profetizando. Projetando. Do Projetando 2023. Irmão, as histórias que os nossos pais nos contam. Hoje, tu não bate no teu filho. O pastor falou hoje. Antigamente era: vou te dar uma pizza. O pastor falou hoje. Quantas histórias ouvimos dos nossos pais e avós? Uma das histórias da minha avó era que um dia minha tia respondeu ela. Minha mãe estava do lado provocando. Aí, mãe, tá te provocando aí, ó. Tá te respondendo. Minha tia responde, minha avó pega uma tesoura e fala: bota a língua para fora, eu vou cortar sua língua. Posso contar uma coisa? Minha avó cortou um pedacinho da língua da minha tia. Está repreendido em nome de Jesus. Antigamente era assim. O rodo voava, a panela voava. É ou não, gente? Ah, irmão, o cinto, a fivela, aquela chinela grossa. Ouvir histórias é normal. Agora olha para mim. Quem é que conta sobre Gênesis para Moisés? Eu entendo que tem histórias que passam de geração em geração, mas com tanto detalhe assim. Irmão, não lembro nem o que eu comi hoje no almoço. As histórias passam de geração em geração, só que olha para mim, tem um detalhe na história. Moisés só escreve. Irmão, como pode alguém sentar e escrever: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Oh, irmão, como é que pode alguém que não estava, alguém que não ouviu, mas escrever e disse: Deus, haja luz, e houve luz. Só que aí Êxodo 33 me responde, irmão. E falava o Senhor com Moisés. E falava o Senhor com Moisés, face a face, como quem fala com o seu amigo. Olha para mim, deixa eu liberar a primeira palavra profética essa noite. Você pega se você quiser. Essa história de falar face a face não é nova. Essa história de falar face a face é repetida. Sabe quem falava face a face com o próprio Deus? Dentro de um jardim, Adão. Toda viração de dia, Deus descia no jardim. Ele passeava no jardim e Deus
dizia: Adão, estou te esperando no nosso ambiente de relacionamento. Deixa eu liberar uma palavra profética. Deus não é um Deus que gasta, Deus é um Deus que investe tempo na gente. Eu vou liberar de novo. Deus está falando com Moisés como quem fala com um amigo. E deixa eu dizer, esse amigo não é os amigos que você costuma ter, que ora, vai na tua casa, depois nunca mais volta, come, desabafa, ele sai de lá leve, você fica sobrecarregado, nunca mais volta na tua casa, nunca mais pisa lá, nunca mais toma um café lá, foi só para despejar tudo que precisava e vai embora. Esse amigo não. O Senhor não é esse tipo de amigo. O Senhor é o amigo que chega, que senta, que se importa, e antes mesmo que você fale o que você precisa, oi, Ele já conhece até os seus gemidos inexprimíveis. Estou profetizando, você pega se quiser. O Senhor está conversando com alguém essa noite. Eu vou ser específica, eu vou abrir um parêntese bem aberto. O Senhor está conversando, está dizendo: oi, eu sou teu pai, eu sou teu amigo, e por ser teu amigo, eu conheço você melhor do que você mesmo se conhece. E por conhecer você, antes que você me diga o que você precisa, eu sei o que você necessita, eu sei o que você está vivendo. Só a gente lê, gente. Olha pra mim. Adão não precisou dizer assim: eu estou meio triste. Adão, está meio triste por quê? Porque tem leão e leoa, porque tem macaco e macaca, porque tem golfinho e golfinha, porque tem gato e gata, tem onça e onça. Tem peixe e peixe, e macho e fêmea. Ele não precisou dizer nada, irmão. Deus percebe que ele está triste, e percebendo que ele está triste, diz: fale uma companheira. Você consegue entender, irmão? Você consegue entender que não é sobre o que você quer, é sobre o que você precisa? Vocês conseguem me ouvir ou não? Vou continuar. Olha para mim. Isaac ficou em? Vai, me ajuda. Isaac ficou em? Só que deixa eu dizer uma coisa. Vamos voltar no contexto. Isaac é filho de Abraão. Sim ou não? Só que Isaac é o cumprimento de uma promessa. Só que antes do cumprimento dessa promessa veio uma frustração. Vou dizer de novo para você olhar para mim, que eu estou te vendo conversar. Vou botar o pastor para sentar aí no seu meio. Olha para mim. Isaac vem. Isaac é cumprimento de promessa. Cumprimento de? Vai, só mais uma vez. Cumprimento de? Só que antes do cumprimento da promessa, Sara e Abraão são frustrados. Então pega essa palavra, porque é profética, ainda que você não queira aceitar. Existem algumas promessas que virão acompanhadas de frustrações. Existem algumas promessas que serão sucessoras a frustrações que você viveu. E deixa eu dizer uma coisa: a frustração não é porque Deus errou. Deus não errou. Quem errou foi você. É só a gente ler o texto. Gênesis 16. Lá na tua casa tu lê, aqui não. Gênesis 16 está escrito. Eu gosto do tema em cima. Em algumas Bíblias está escrito: Sara tenta ajudar Deus. Olha para mim, esse é o nosso perigo. Esse é o nosso problema. Deus nos faz uma promessa e a nossa intenção é: passa o tempo. E deixa eu dizer uma coisa: qualquer tempo de espera demorado para a gente é sinal de fracasso. Digo de novo para você parar de mirar com essa cara de que não está entendendo nada. Para Sara, um pouco de tempo de espera se tornou fracasso para ela. E assim é você. O tempo de espera para o cumprimento da promessa para você se torna fracassar. Porque passa o tempo, não acontece. Passa mais um pouco, não acontece. Você está pedindo, não acontece. E Deus está dizendo: calma, espera. Olha para mim, Sara tenta ajudar Deus. E deixa eu liberar uma palavra profética: Deus não precisa da sua ajuda para fazer nada.
O que ele promete a Abraão, o que ele promete para Sara. Sara está atrás da casa, está atrás da tenda. E quando ela ouve de butuca, curiosa, fofoqueira, desculpa, quando ela ouve atrás, ela diz: eu Gerar, tô velha. Oi, na hora o anjo diz: Sara riu por quê? Irmão, Sara diz: sangue de Jesus. Não ri não. Abraão diz: não riu. Eu não ri não. Riu. Aí, irmão, sabe o que eu acho lindo? O nome de Isaac, sabe o que significa? Riso. Riu da promessa e recebeu riso. Glória a Deus. Olha para mim. Antes de Isaac vem Ismael. Vem quem? Ismael não é filho da promessa. Sara olha para Agar. Porque deixa eu dizer uma coisa, pela lei, filho de serva não é filho de serva, é filho da dona da serva. Olha para mim, conversa não, rapidinho. Filho de serva não é filho de serva, é filho da dona da serva. Então filho de Agar não é filho de Agar, seria filho de Sara. Aí Sara olha e diz: porventura Deus cumprirá sua promessa através dela, porque eu não posso gerar. Se deita com ela e tem um filho. Todas as vezes que você tentar ajudar Deus para cumprir a sua promessa, você será frustrado. Todas as vezes que você tentar dar uma ajudinha para Deus, olha para mim, Deus não precisa que você saia de porta em porta pedindo para pregar na igreja de ninguém. Deus está dizendo: eu abrirei portas. Será que você consegue compreender isso? Todas as vezes que Deus nos faz uma promessa, posso contar? Um dia meu pai me disse isso e eu disse: não, é possível. Ele disse: possível. Todas as vezes que Deus nos faz uma promessa, o diabo aparece com 30 mil portas para você. Deus diz: vou abrir uma porta e diante de ti colocarei uma porta. Aí tu vê 10 e fica mamãe mandou eu ir. Olha para mim. Isaac se cumpre, sim, mas antes disso teve uma frustração. Eu anotei e eu vou dizer para você, Champlin vai dizer e vai escrever no seu livro: em momentos de fraqueza, até mesmo as mentes mais espirituais caem em busca de planos alternativos que não se harmonizam nada com a vontade de Deus. Olha para mim. Abraão é o pai da fé, mas parece que não teve fé o suficiente para esperar a promessa. Tem um momento que o pai da fé fraqueja. E sabe o que isso me mostra? Olha para mim aqui, porque eu vou profetizar sobre a sua vida. Você não precisa ser forte o tempo todo. Tem hora que a gente vai fraquejar mesmo. Tem hora que a gente vai olhar para as nossas impossibilidades e vai dizer: é literalmente impossível. Mas aí vem Deus. E Deus, quando vem, Ele vem com uma palavra. Ô irmão, em nome de Jesus, eu vou ler para ver se você entende isso daqui. Hebreus 6,15 está dizendo: e foi assim que depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Salmos 27,14 é uma palavra de fé para você. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Vou além para ver se você dá glória. 2 Pedro 3,9: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Agora, se tu não der glória nisso aqui, eu vou jogar esse microfone em tu. Romanos 5, do 3 ao 5. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança é caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. Agora vê se dá glória. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Será que você pode esperar no Senhor?
Quem já ouviu alguém dizer sobre o versículo da Bíblia que Deus não tarda, mas não falha? Quem já ouviu isso? É versículo, sim ou não? Sim ou não? Não. Porque Deus não tarda. Ele não falha. Isso aí está certo. Agora, tardar? Ele nunca tardou. Ele chega no momento certo. Estou profetizando sobre a vida de alguém. Não está tardando a salvação da tua casa. Não está tardando o milagre na sua família. Não, não, não. Ele não costuma tardar. Não é do feitio de Jesus tardar. Ele chega quando precisa chegar, na hora que tem que chegar. Irmão, eu vou para a Bíblia para ver se você é da glória. Tá todas as irmãs, Marta e Maria, desesperadas, dizendo: cadê Jesus? O amigo de Jesus está morto. Quem é? Lázaro. Depois de 4 dias morto. Cheirando mal. Cheirando o quê? Irmão, mas não era um cercezinho, não. Era cheio de morto. Eu faço direito. Faço bem errado, mas eu faço direito. Enfim. Estou no 10º período. Vou terminar agora. Mas em uma dos períodos, acho que eu estava no 4º período, eu fui no IML. Irmão, é um fedor. Não sei se você já pôde visitar o IML. Não queira, não. Irmão, é um horror. A gente viu corpos de um rapaz que morreu em casa, era sozinho, não tinha família, não tinha ninguém. O vizinho começou a sentir o mau cheiro dele. 1 semana depois tinha morrido. Quando a gente foi, cheio de bicho. Olha pra mim. Não é um negocinho fedido. É cheiro de morto. Jesus chega no 4º dia, sabe por quê? Porque há um costume, há uma tradição, há um pensamento judaico que diz que a alma do corpo rodeia o corpo durante 3 dias após a morte, com a intenção de voltar para dentro do corpo. Se Jesus chega no 1º, no 2º ou no 3º, e não iriam dizer glórias a Deus, iriam dizer: foi a alma que voltou. Jesus chega no 4º. Porque Jesus é aquele que quebra todo e qualquer protocolo. Escuta o que eu vou dizer. Isaac é filho de Abraão. É filho de? Vamos lá, me ajuda. Eu já estou no meio pro final. Ele é filho de? Só que olha para mim. Gênesis 22. 22. Vou dizer de novo que eu gosto desse número. 22. Tô brincando. Gênesis 22 traz uma história meio complicada, e você vai lembrar. Deus olha para Abraão e diz: Abraão, leva teu filho para o monte. Lembra disso, sim ou não? Sim ou não, gente? Leva teu filho para o monte e sacrifica ele para mim. Abraão obedece. Pega o menino com 2 servos, jumento, e sai. Consegue montar no jumento comigo? Não, não monta todo mundo não, porque senão vai cair o jumento. Consegue ou não? É assim que faz com o jumento? Deve ser. Para mim, eles estão indo. Ele pega pedra, ele pega lenha, mas não pegou o sacrifício. Aliás, pegou só o sacrifício, que não sabe o que é o sacrifício. Ele sobe o monte. Aí ele chega, na verdade, no pé do monte, olha para os 2 servos e diz assim: fica aqui. Irmão, eu gosto, é detalhe. Irmão, se tu ler a Bíblia de qualquer jeito, tu não percebe detalhe. Ó, detalhe. Fiquem aqui, nós subiremos e adoraremos ao Senhor. Mas daqui a pouco voltaremos. Irmão, está escrito. Como? Tu está levando teu filho para sacrificar. Está vindo me dizer voltaremos? Irmão, ó para mim. Ele está levando o filho dele. Está levando quem? O filho. O Isaquinho. Está levando o Izinho.
Ô filho, vamos. Os 2 servos ficam. Ele sobe. De repente, Isaac cutuca o pai e diz: pai, oi meu filho. Está escrito, gente. Ele disse: meu pai. Abraão responde: sim, meu filho. Meu pai? Sim, meu filho. A gente tem pedra. A gente tem lenha. A gente consegue fazer fogo. O Senhor me ensinou. Mas cadê o cordeiro? Onde é que está o sacrifício? Olha para mim. Isaac sabe o que é culto. Ele aprendeu com o pai o que é culto. Ele sabe que culto sem sacrifício não é culto. Ai, irmão, vou dizer de novo. Isaac já subiu o monte, desceu o monte, aprendeu com o pai. O pai sempre disse: filho, quando for sacrificar, leva cordeiro, leva o animal puro, imaculado, ok? Leva o primeiro da cria, leva o animal que o céu, né, colocar no seu coração para levar. Tem hora que Deus pede a pombinha, tem hora que Deus pede a ave, tem hora que vai ser o cabrito. Olha para mim, pega o animal, leva a lenha, leva a pedra, leva o que for necessário para fazer o fogo, os gravetos. Ele sabe o que é culto. Ele sabe que culto sem sacrifício não é culto. Vou dizer de novo: culto sem sacrifício não é culto. E desde que Bíblia é Bíblia, a Bíblia não mudou, irmão. Deus não mudou. Desde que culto é culto, a gente não vem para receber, a gente vem para entregar. Culto é sacrifício, culto é entrega. Aleluia. Ele sabe o que é sacrifício. É por isso que ele ora e diz: tem pedra? Tem lenha? Tem. Mas cadê o animal? Cadê o cordeiro? A resposta de Abraão: Deus proverá. A resposta de Abraão é: só que eu gosto de... Irmão, detalhe. Eu vou ler para você não ficar me olhando com essa cara que não está entendendo nada. Oi, Gênesis 22, verso 7. Tem como botar na tela para mim? Não sei se tem alguém na mídia. Gênesis 7, aliás, 22, verso 7. Gênesis 22, verso 7. Vou ler aqui. Quando aparecer, você dá glória. Isaac disse ao seu pai Abraão. Não tem ninguém na mídia, né? Não tem ninguém. Então, né? 22, verso 7. Ixi, deu ruim. 22, verso 7. Vai dar certo. Intercede daí. Aí, Isaac disse ao seu pai Abraão: meu pai, meu quê? Não, vai só mais um. Meu? Sim, meu filho. Respondeu Abraão. Passa um. Isaac perguntou: as brasas, aleluia, e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Só que está escrito. Passa um. Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto. Passa um pouco. Meu filho. Ponto. O que tem ali? Diga comigo, tem um ponto. Vai, irmão, diga comigo, tem um ponto. Alguém acha que acabou a história, mas não acabou. E os dois continuaram a caminhar juntos. Sabe o que é isso? Vou falar, Jesus, agora. Olha para mim. Como está faltando Isaac na nossa geração. Vou traduzir para você parar de me olhar com essa cara de que não está entendendo nada, para você dar glória pelo menos nessa parte. Isaac é alguém que não caminha só quando tem cordeiro. Olha para mim. Tem gente que é teu amigo só quando tu tem cordeiro. Porque o dia que falta o cordeiro, ele some. Irmão, Isaac sabe o que é culto. Isaac poderia, pastor Rangel, dizer assim: não tem cordeiro, não tem culto, então não vou. Não tem cordeiro, não tem culto. Se não tem culto, eu não vou. Porque tem gente que só vem para o culto quando tem cordeiro. Quando é ceia. Porque o dia que não é ceia, tu não aparece.
Aleluia. Tem gente, oi pra mim, a gente faz parte da equipe de louvor, mas tem gente que só vem pro culto quando tá na escala. Oh Deus, aleluia. Vou pra cá. Vai pro culto? Vou, porque hoje é sexta mais. Eu sou jovem, vou pro culto da sexta. Oh, aleluia. Só que Isaac não é assim. Isaac não caminha só porque tem cordeiro. Isaac caminha sob uma palavra. Vou dizer de novo. Isaac não caminha só quando tem cordeiro. Isaac caminha, oi, por uma palavra. A palavra é, oi, Deus proverá. Ele não proveu ainda, mas eu creio em um Deus que proverá. E ainda que Ele não faça nada, ainda que Ele não mostre nada, ainda que Ele não direcione sobre nada, ainda que Ele permaneça em silêncio, eu creio em um Deus que continuará sendo Deus. Eu profetizo que Deus está levantando na nossa igreja Isaques, irmão, que tendo cordeiro ou não tendo cordeiro, sendo pregador de fora ou não sendo pregador de fora, olha para mim, nós continuaremos a subir, a caminhar juntos, independente do cordeiro. E quando eu digo independente do cordeiro, eu estou falando de Cristo, irmão. Cristo é o cordeiro que desceu, sim ou não? Eu estou falando dessa cena. Ainda que não tenha cordeiro, ainda que não tenha comida sobre a mesa, ainda que não tenha alegria, ainda que não tenha mantimento, ainda que não tenha pão, ainda que não tenha nada, eu vou continuar a caminhar. Eu profetizo que o céu coloque pessoas ao seu lado que caminhem, independente do cordeiro ou não. Profetizo que Deus coloque ao seu lado Isaques de Deus. Gente que vai caminhar, gente que vai umbrar, gente que vai orar, gente que vai jejuar. Estou profetizando, pega se quiser. Eu profetizo sobre as nossas histórias amizades do céu, que vão orar com você, que vão umbrar com você, que vão guerrear com você. Aleluia. Cordeiro, não. O que eu faço? Tem cordeiro, mas Deus vai prover. Eu não consigo partir para outro ponto, irmão. Eu preciso profetizar isso sobre a sua vida. Deus está levantando gente para caminhar. Deus está levantando gente. Ô, irmão. Levantando gente para ombrar, para orar, para guerrear. Por favor, não boceja não dorme não. Essa palavra é para você e para sua casa. Deus te dará um relacionamento de alguém que vai ombrar com você, de alguém que vai orar com você, de alguém que vai guerrear com você, de vai passando pela prova, dando glória a Deus. É os dois juntos. Melhor é dois do que um, irmão. Se Deus curar, eu caminho. Se Deus não curar, eu caminho. Se Deus fizer, eu caminho. Se Deus abrir a porta, eu caminho. Mas se Ele não abrir, eu continuo caminhando. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé. Então Deus proverá. Deus proverá. Você acredita nessa palavra? Olho para o alto, então vem o socorro. Deus proverá. Deus proverá. Ele está provendo sobre alguém. Olha para mim. Esse é o penúltimo ponto e eu vou encerrar. Esse é o penúltimo ponto. Escuta o que eu vou dizer. Do que Isaac chama Abraão? Ele chama ele de pai. Você consegue compreender que Isaac está caminhando sobre uma palavra que o pai liberou? Vou de novo. Ele olha para o pai e chama: meu pai. Meu?
Ele sabe quem Deus é para ele. Desculpa, vou falar do natural, depois eu libero a palavra profética. Ele sabe quem Abraão é para ele. Pai. É por isso que independente da palavra que Abraão libere, ele caminha. Oi, Abraão é pai. Isaac conhece o pai que tem. E é por conhecer o pai que tem que ele caminha sobre a palavra que o pai libera. Olha para mim, quem tem um pai sabe que o pai haverá de fazer o que for necessário. Essa palavra não é para todo mundo. Olha para mim aqui nos meus olhos verdes, que agora mudou a cor. Essa palavra não é para todo mundo. Eu tenho consciência das mensagens que Deus me dá. Essa mensagem é para alguém específico. No tempo que nós estamos vivendo, há uma frase que diz: falta de paternidade tem gerado filhos inconsequentes. Só que olha para mim, ainda que você não tenha o seu pai terreno, essa palavra aqui me garante que ainda que eu seja órfão de pai e de mãe, eu tenho um pai. Olha para mim, ainda que o seu pai você tenha vivo, mas não seja presente, tem um pai que não se ausenta. Isaac entende quem o pai é, e ele reconhece que é o pai dele. E é debaixo da palavra do pai que ele caminha. É por isso que eu quero liberar uma palavra profética para a sua vida. Ainda que você tenha toda e qualquer falta paterna, você tem um pai, e esse pai liberou uma palavra para você. E a palavra é caminhe. Vou dizer de novo. Eu não sei o que te gerou, quais foram os traumas que você teve durante a sua infância, adolescência, juventude ou até hoje. Eu não sei o que é a falta paterna, ou ainda que você tenha vivo, mas não foi presente. Eu não sei o que aconteceu. O que eu sei é que essa paternidade, ela é suprida em Jesus. E Ele está dizendo: eu sou o seu bom pai, eu sou o seu bom pastor, eu sou aquele que te guarda, eu sou aquele que libera a palavra. E a palavra é: levanta a cabeça, caminhe, porque enquanto você caminha, eu estou segurando a sua mão. O Senhor está conversando com alguns filhos aqui essa noite. O Senhor está dizendo: você é o meu filho amado. Oi, o seu pai terreno pode não ter sido bom, mas esse pai que eu vim te apresentar hoje, ele é bom. Ele entende. E ele olha para o pai e diz: meu pai. Ele diz: meu pai, meu. Irmão, esse pai, ele até, irmão, ele proveu o cordeiro de uma forma ou de outra. Oi, esse pai arruma até um casamento para o filho. Mostrando sinais. Ele diz: a mulher que fizer, promete para mim. Olha para o servo e diz: promete para mim que vai buscar. Tem que ser da minha parente, minha parentela. Esse pai organiza tudo, irmão. Porque quem tem pai, ainda que caia, sabe que o pai vai pegar no colo. Meu pai não é assim. Não estou falando do teu pai terreno, estou falando do meu pai. Estou falando de um pai que disse: o homem pode cair 7 vezes, as outras 7 eu levantarei. Estou falando de um pai que João vai falar sobre ele.
Oh, e todos quantos creem receberam o direito de serem chamados filhos dele, filhos de Deus. Olha para mim, eu vim liberar uma palavra profética que você pega, leva para tua casa, recebe se quiser. Você não é bastardo, você não é esquecido, você não é a ovelha, irmão, não, negra, preta, branco, o que tu quiser chamar. Se tu achar que é preconceito, olha para mim, você é aquele que Deus decidiu chamar, escolher e dizer: eu cuido de você, eu proverei para você, eu andarei com você. Estou profetizando. Ele está provendo. Não sei sobre os outros, mas eu sei que o meu Pai é bom. O meu Pai é bom. O meu Pai é bom. Eu não sei sobre os outros. Ele está suprindo esse vazio e essa dor aí. Meu Pai é bom. Por isso que eu disse aqui, não é para todo mundo, é para algumas pessoas específicas. O Senhor está curando alguns vazios paternos. Meu Pai é bom. Eu não sei sobre os outros. Você não é o que falaram que você é. Você é o que Deus, o teu Pai te chamou para ser. O meu Pai é bom. Você não será um mau pai, você não será um mau marido. Você será o que Deus te chamou para ser. Você é a minha filha amada, e eu sou o Pai que te concede graça. O meu Pai é bom. O meu Pai é bom. Eu não sei sobre os outros, mas eu sei que o meu Pai é bom. Escuta, eu termino. Isaac se casa. Isaac o quê? Vai, irmão, porque o que mais os pastores têm profetizado da nossa vida aqui é casamento. Então vamos lá. É ou não? Isaac se casa. Isaac? Essa, né? Esquerda. Casa com Rebeca. Tem filhos, gêmeos. Sim ou não? Olha pra mim. Olha pra mim. Tudo que o pai viveu, ele vai passar de novo. E houve fome na região. Se a gente voltar, Abraão, e houve fome na região. Era uma fome tão rigorosa que as pessoas precisavam sair das suas cidades. E elas desciam para o Egito, porque o Egito é quase que uma fonte inesgotável. Nessa época, o Egito, irmão, é mel. Tem que trabalhar? Tem. É basicamente a galera que sai daqui achando que vai ganhar muito dinheiro nos Estados Unidos. Vai sim, trabalhando, ralando. E lá tu trabalha, por isso tu ganha muito dinheiro. Tu não tem tempo para gastar, só trabalha. Vai ficar rico, milionário. Olha pra mim. Eles descem para o Egito. Desce para onde? A intenção de Isaac é descer para o Egito, assim como o pai desceu. Só que aí ele passa por Gerar. É o texto que nós lemos. Estou terminando, olha para mim. Ele passa por Gerar. Quando ele chega em Gerar, Deus chega e diz: Oi? Oi, Isaac. Eu sei que a sua intenção é descer para o Egito, mas tu não vai. Mas eu quero. Não me interessa. Estou colocando Deus carinhoso aqui na história. Estou conjecturando. Eu quero descer para o Egito, mas não vai. Mas eu quero. Não vai. Mas eu vou passar fome. Não vai. Mas lá é melhor. Não vai. Eu gosto mais de lá, porque lá tem tucu. Não vai. Mas lá
eu tenho mais oportunidade de crescer. Não vai. Lá vão me dar mais oportunidade. Não vai. Irmão, na realidade, se fosse minha mãe e meu pai, na segunda vez que eu dissesse eu quero, já levar um tapão. Lá em casa era 3 vezes. Na terceira já era falar o não e o tapa. Lá na tua também? Glória a Deus. Que bom que eu não estou sozinha. Ó pra mim. Tem fome, tem o quê? A terra que ele está não é uma terra fértil. A terra que ele está, ninguém prosperou. Ninguém deu certo. Ninguém foi para frente. Aí Deus está olhando para uma terra infértil. E está dizendo, Isaac, fica em Gerar, porque em Gerar você vai gerar. A terra chama Gerar, mas ela não gera nada. A terra chama Gerar, mas ela não produz nada. A terra está em fome. Se Isaac fica, na visão humana, morre ele, a esposa e os filhos. Só que aí Deus olha para Isaac e diz, fica. Ainda que você não queira, fica. Ainda que você não goste, fica. Ainda que não seja do jeito que você imaginou que seria, fica. Irmão, deixa eu liberar uma palavra profética já de uma vez aqui para ver se você dá glória. O Senhor te tirou de onde tirou. E você imaginou que está na terra em que você está hoje, está na igreja que você está hoje, está no ambiente, no emprego que você está hoje, está vivendo a família, o casamento que você está vivendo hoje, você achou que seria maravilhoso. Mas tem hora que tem fome. Tem hora, irmão, que um quer pegar o outro e dizer, sai! Tem hora que você só queria desistir. Tem hora que você só queria jogar o emprego para cima. Eu vou embora daqui, porque eu não preciso passar por essa humilhação. Tem hora que a gente só queria pegar as trouxinhas e ir embora. Tem hora que a gente só quer um ambiente pronto, irmão. A gente quer um ambiente que já esteja tudo pronto. Louvor pronto, pregação pronta, tudo pronto. A gente só chega, recebe, aleluia e vai embora. Deus está dizendo, eu estou te levando para uma terra. Eu te coloquei num ambiente que na sua visão não prospera. Mas não é sobre o ambiente, é sobre você nesse ambiente. Oh, irmão, receba essa palavra em nome de Jesus. Não é sobre o emprego que você está, é sobre você nesse emprego. Não é sobre o ambiente da sua faculdade ser um ambiente maconhado, desviado, não. É sobre você estar nesse ambiente e frutificar, florescer, crescer, amadurecer. Eu estou profetizando, o Senhor usará você exatamente no ambiente que você está. Você não vai precisar mudar de igreja, não vai precisar mudar de casa, não vai precisar mudar de bairro, não vai precisar mudar de cidade, não vai precisar mudar de emprego, de casamento, não. O Senhor está dizendo, é nesse ambiente que eu prospero você, abençoo você, floresço em você, irmão. Assentado como você está, eu queria que você fechasse os seus olhos. E eu vou encerrar. Queria que você fechasse os seus olhos. Eu sei que o que a Bíblia diz é: traga à memória aquilo que te traz esperança. A banda já pode subir. Mas antes de trazer à memória aquilo que te traz esperança, eu queria que você trouxesse à sua memória esse ambiente tão difícil que você está vivendo. Na sua casa, no seu emprego, na sua faculdade, no seu casamento, no seu namoro, não sei. Eu queria que você trouxesse a memória. Trouxesse a memória os traumas que você viveu pela falta paterna. Traga a memória. Traga a memória as dores que você viveu. A terra passa por fome, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome.
É isso que está escrito e é nisso que creio. De olhos fechados, eu queria que você entregasse para o Senhor agora. Eu queria que você entregasse o seu casamento ao Senhor. Eu queria que você entregasse o seu namoro ao Senhor. Eu queria que você entregasse os seus filhos ao Senhor. Eu queria que você entregasse o seu emprego ao Senhor. Vamos. Esse é o ambiente onde você pode gritar, falar, chorar, o que você quiser. Esse é o ambiente de intimidade. Esse é o ambiente onde o Pai se revela. Entregue os seus filhos ao Senhor agora. Vamos. Vamos. Entregue essas amizades ao Senhor agora. Entregue essa faculdade ao Senhor agora. Esse trabalho. Oh. Vamos. O Senhor está curando a alma de alguém. As tribulações momentâneas não podem se comparar ao peso da glória que há de ser revelado. Oh, irmão, Chacandaraba, Subicandecai. Oh, a ti eu vou clamar, Chacandaraba, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. pode chorar, porque esse ambiente, ele consola você. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Ele está preparando. Preparado pra mim. Eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso. Se você se rende, vai ficando de pé. Vai cantando e ficando de pé. Aos teus braços, onde encontro meu refúgio, eu me rendo aos teus pés. És tudo que O Senhor está curando alguém. O Senhor está fortalecendo alguém. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Essa mensagem só para te dizer isso. Fica. Ainda que seja um ambiente de humilhação para você, suporte. Ainda que seja um ambiente onde você tenha que ouvir coisas que você não quer ouvir, suporte o ambiente até que Deus libere a palavra dizendo: saia. Mas enquanto Ele não disser nada, suporte o ambiente, mas cresça nesse ambiente. Cresça. Essa palavra é para alguém. Cresça.
Cresça no ambiente da impossibilidade. Cresça num ambiente onde todo mundo nunca prosperou, ninguém prosperou, mas Deus te fará prosperar nesse ambiente. A tua empresa prosperará. Os teus filhos encontrarão Jesus.